Oi, voltamos para o episódio número 3 da solidão da mulher negra e hoje vamos começar a falar sobre dependência emocional. Na verdade, vamos fazer um pequeno exercício hoje. Vou colocar uma canção para você, um trecho de uma canção e vou colocar o link dela abaixo e você vai ouvir a canção, vai ver a letra e depois você vai voltar para esse vídeo, ok? Esse é o nosso combinado. I made a deal with fear, you keep me warm, I stay here. Been addicted to comfort, and it's not even real. I know complacency, it is a silent kill. In all transparency, I love the way that Eu it creio feels. que você foi lá Give me assistir a o box vídeo and todo da música. E esse exercício eu passei para você, porque esse vídeo não vai ser muito longo. Vai ser mais uma introdução do que seria a dependência emocional. E como a gente vai trabalhar essa questão com Deus, com a palavra de Deus. Porque essa foi uma estratégia que o Espírito Santo me deu para abrir a sua mente. Porque muitas vezes nós mulheres negras não temos acesso a um psicólogo, a um psiquiatra, a uma pessoa que cuida da mente, não é verdade? A gente pega o nosso dinheiro para pagar contas, e não para cuidar da nossa mente, da nossa alma. E eu quero que você veja essa série mais como um autocuidado a mais para você. Não que você vai ignorar a terapia, que você vai ignorar o acompanhamento médico, mas no aspecto espiritual. O que a gente pode fazer aqui para te ajudar? Na canção, você vê que ela estava no celular, né, esperando chegar uma mensagem. E o primeiro tópico que o Espírito Santo fala sobre dependência emocional é que a gente complica as coisas que são simples da vida. E a gente está acostumado a complicar as coisas simples da vida, porque o amor de Deus, ele é muito simples, ele é leve. Quando você quer falar com Deus, você pode estar na cozinha, pode estar no banheiro, na rua, no ônibus. Você pensa e fala com Deus. Deus, eu preciso disso, obrigada por isso. Não existe uma linha de transmissão, se Deus está online ou não para você. Ele sempre está online para você, né? Ele sempre nos ouve. Mas a gente não fala toda hora com Deus. Deveríamos, mas não falamos, não oramos toda hora, né? Constantemente. Mas com as pessoas a gente tem isso. Tem de estar sempre conectada com as pessoas, sempre online com as pessoas. E aí que começa a dependência emocional. Quando a gente quebra essa relação com Deus, né? Em vez de estar sempre comunicando com Ele, estamos esperando a mensagem, a resposta de uma pessoa. Talvez esse vídeo já é a resposta para você, não é mesmo? Mas quando a gente vai falar sobre isso, hoje, antes de culpar o outro, né, que eu fiz um vídeo falando que eu passei por violência psicológica e tudo, mas depois que eu me converti, que eu aprendi a fé, que eu aprendi o meu valor em Deus, eu entendi que a culpa não era da pessoa. Quer dizer, ela tem a parte dela culpada sim. Mas eu aprendi a ver qual foi a minha contribuição nisso tudo. E o vídeo de hoje é sobre isso, né? Sobre qual é essa contribuição nisso tudo. Porque no passado, as nossas antepassadas, elas não tiveram escolhas. Elas não eram nem pessoas para a sociedade. Então, como é que elas poderiam escolher? E até mesmo naquela época, muitas de nós que não tinham escolhas fizeram revolução e escolheram e lutaram e pagaram a sua liberdade e a liberdade dos seus filhos e dos seus maridos. Tá na história. Existem mulheres negras que fizeram isso aqui no Brasil na época da escravidão. Então, mesmo naquela época, algumas de nós conseguiu virar a chave. E hoje, nos dias de hoje, nós também vamos conseguir virar essa chave, porque Deus está conosco. Amém? Então vamos lá. Qual é a nossa parte nisso tudo? Porque quando a gente fala em dependência emocional, a gente sempre fala assim, o outro mentiu, o outro manipulou, o outro controlava meu celular, meus horários, para onde eu ia, se eu olhava para o lado, se eu olhava para o outro. Parecia um vigilante 24 horas. Mas qual a minha parte nisso?
E aqui eu quero que você entenda que eu não estou te culpando pelas agressões, que eu não estou te culpando pelo que você está passando. Mas o que você pode fazer com o que aconteceu com você? Porque existem duas opções: permanecer onde estamos, nesse sofrimento, nessa dor, ou pegar essa dor e transformar em algo que vai mudar a minha história, porque eu não quero ficar assim. Eu me lembro, como se fosse hoje, do exato momento que eu olhei para a pessoa e pensei: cara, eu gosto de você, mas eu não volto mais aqui. Você não vai mais me ver. Porque existe um momento que a mulher chega nessa fase de caramba, eu acho que eu dei demais, eu acho que eu amei demais. Eu tenho que parar aqui, porque se eu continuar, eu vou quebrar de novo o meu coração, eu não vou confiar de novo, porque a expectativa que eu já tinha, essa pessoa já quebrou de tantas formas. Eu me lembro desse momento que teve essa virada de chave. Mas eu também me lembro que depois que eu decidi isso, eu quis voltar. Eu quis imaginar que seria diferente, que dessa vez, porque eu ouvi promessa, né? Que dessa vez seria diferente, porque ele estava triste, porque ele estava mudado, que a gente se amava. Mas aí eu me lembrei e é um exercício que eu quero que você faça. É ter um caderno, para anotar. Não anotar o que a pessoa te fez, né? Não é um caderno da vingança. É anotar as suas conversas com Deus, né? Eu me lembro que eu fiz uma carta para Deus. Eu falei: poxa, Deus, eu nem sou uma pessoa tão ruim assim. Eu coloquei no papel. Aconteceu isso. Eu me senti assim, desse jeito. Eu me senti desvalorizada, eu me senti enganada, eu me senti vendida, eu me senti negociada, eu me senti um objeto e não um ser humano. E eu não quero mais sentir isso. Então, mesmo que eu queira voltar para essa pessoa, não me deixa, fura o pneu, não sei, tranca a porta, me ajuda, me amarra na cadeira, mas não deixa fazer isso, porque eu não quero sentir isso de novo, porque eu sei que se eu ir de novo, da forma que tá, eu vou me machucar. Ia ser muito sincera com Deus, mas sincera com força. Porque quando você é sincera com Deus, Ele escuta a tua oração. Essa é a oração que Ele mais escuta. E na palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, capítulo 20, versículos 5 e 6, você pode ler depois, conta a história de um rei que se apaixonou por Sara. Você sabe que Sara é casada com Abraão. Abraão, ele estava viajando por vários lugares e como Sara era muito bonita, ele resolveu mentir para a galera e falar que ela era irmã dele para não morrer. Só que esse rei, ele se apaixonou por ela, só que ele não tinha intenção de matar Abraão. Não, ele só estava apaixonado. E ele não tocou em Sara porque Deus não deixou. Porque ele viu a intenção do coração daquele rei. Ele sabia que ele estava andando com sinceridade. E por isso Deus não permitiu que ele tocasse em Sara. O que o Espírito Santo nos ensina aqui? Que quando a gente é sincero com Ele, quando a gente é sincera com Deus, Ele nos ajuda. Ele não deixa as pessoas ruins tocar na gente. Né? Quantas vezes eu já tive essa experiência também, quantas vezes você quis muito uma coisa e não aconteceu do seu jeito, e depois você entendeu que foi um livramento, que foi um cuidado de Deus na tua vida. Por quê? Porque Deus, Ele conhece a sinceridade do nosso coração. E a gente não sabe o que está se passando no coração da outra pessoa. Então não é que você é culpada por amar demais, mas tem a sua parte de contribuição. Seja sincera com Deus. Entregue isso para Deus, né? O exercício do caderno é muito legal porque ele nos ajuda a, ok, tá mudando aqui, tá diferente, mas deixa eu lembrar daquele dia que eu escrevi para Deus, como eu me senti. Porque, vamos lá, nós mulheres, nós usamos muito sentimento, muito coração. Mas o coração, ele é um péssimo administrador. Porque, tudo bem, eu posso sentir meu coração bater muito forte por alguém. Mas essa pessoa, ela é rude comigo. Ela não sabe ser gentil, ela não sabe se comunicar. Ela não me responde, não fala comigo. Então, essa pessoa é boa para mim?
sendo lógica, você acha que essa pessoa é boa? Se fosse sua filha, se fosse um filho seu, você falaria para essa pessoa permanecer nessa relação? Então, assim, a gente é muito boa em doar para os outros e dar conselho para os outros. Mas a gente também tem que olhar qual a nossa contribuição nisso tudo, para não ficar permanentemente em um estado de vulnerabilidade. Porque a gente sim é vulnerável e eu reconheço a minha vulnerabilidade. Mas eu não vou ser vulnerável com ad eterno. Se eu sei que esse é meu ponto fraco, se eu sei que os meus sentimentos, eles me aprisionam, então eu tenho que orar para Deus com o coração sincero e falar, meu Deus, se o Senhor não me ajudar nisso aqui, eu vou ficar nessa relação indigna por resto da minha vida, porque eu não tenho força sozinha. A dependência emocional, ela tem os mesmos efeitos que a droga tem no viciado. Então, não ache que a sua dor ela é menor, porque existe um vídeo, acho que eu tenho um pedaço dele, eu vou colocar o link aqui, de um rapaz que fala sobre isso, sobre como as relações disfuncionais, elas têm um efeito viciante no nosso cérebro humano. Eu não vou saber explicar como ele, porque ele fala muito lindo, ele fala com os conceitos bem legais. E esse vídeo não é para ser longo, é para ser um vídeo mais introdutório. E ele fala que o nosso cérebro, o cérebro humano, a parte do vício, né, do viciado, ela é igualzinha da pessoa que tem dependência emocional. Ela procura estímulos, ela procura recompensa. Por isso que a gente não deve negligenciar a questão psicológica, né? Tem a questão espiritual, mas também tem a questão psicológica. Eu não sou psicóloga, né? E eu sei que nossa realidade é que a terapia não é para todas, mas aqui no aspecto espiritual, né? Eu digo que há uma guerra espiritual no Brasil, e que você mesmo não tendo acesso a isso, você pode socorrer com um criador de todas as coisas. Eu sempre faço essa oração para Deus e eu vou compartilhar com você para encerrar o vídeo, que eu já falei que eu sou autista, né, em alguns vídeos. Mas o autismo tem uma característica que sempre me incomodou muito, que é a ingenuidade, né, de ser enganada muito facilmente. Nossa, gente, muito. Porque assim, eu acredito no que você fala. Então, se você fala que vai chegar a tal hora, eu vou me organizar para chegar a tal hora. E você não chega. Você me decepcionou profundamente, mas eu vou tentar disfarçar, porque para as pessoas que não são atípicas, isso é normal. Atrasar 5 minutos, 10 minutos, beleza. Mas para mim é uma quebra de confiança. Eu já sei que se você marcar comigo de novo, eu não vou mais criar expectativa para você chegar naquele horário. Parece besteira, mas aqui eu dei um exemplo simples, né, de questão de horário. Mas em palavras mesmo. As pessoas chegavam e falavam, olha, isso. E eu acreditava. Eu não sabia que existia um jogo social e que as pessoas precisam jogar, né? Tem a necessidade de jogar para se sentirem admiradas. E quando você é sincera com as pessoas, elas, acham que você está jogando. Mas eu não estava jogando, eu estava vamos, é isso. Estamos na mesma sintonia. E aí meu coração, foi quebrado. Eu tô rindo isso, mas é uma coisa séria, né? Então, uma pesquisa de como as pessoas autistas são muito vulneráveis nas relações por causa disso, dessa não é ingenuidade, né? É que a gente confia no que você fala, literalmente. E eu fui para Deus, eu falei, Deus, olha, o Senhor sabe, o Senhor me trouxe para essa cidade que eu não conhecia ninguém, eu vim sozinha com o Senhor. Aqui as pessoas, elas têm isso. Lá também tinha, mas aqui é mais forte. São Paulo não é para amadores, tá ligado? É só para os tiranos. E eu não conheço o coração da pessoa. E eu acredito. Eu não quero ser assim. Eu sei que eu não posso mudar o meu cérebro, que eu não posso mudar nada em mim, mas o Senhor é meu Criador. O Senhor conhece o que está nas minhas células, o Senhor conhece o que está no meu sistema neural. O Senhor sabe tudo de mim. Então, se o Senhor me conhece, sabe que eu sou aquela tola de provérbios que não vigia e cai, então me deixa ficar calada e não confiar e orar antes de decidir. Tem um vídeo que eu fiz aqui no vídeo, orar antes de decidir, para que eu não passe pela mesma coisa, Deus, porque eu sou tua filha, não sou? Eu sou tua filha especial, até usei esse termo. Então,
cuide especialmente de mim, porque nesse aspecto eu sou muito falha, eu caio muito fácil. E depois que eu fiz essa oração, minha gente, nossa, parece que Deus pegou, parece não, Deus pegou minha cabeça e fez assim, um vrup. Tipo, alguém falava, ele pega o caderno, eu uso um caderninho, anota isso aqui, não responde, vai orar. E depois eu nunca mais fui enganada, assim, não que eu tô sabendo ainda que eu fui enganada, né, será que eu fui enganada? Mas não fui, porque assim, Deus tem me ajudado. E se Ele está me ajudando aqui, Ele também vai ajudar você aí. Então, esse vídeo, ele é mais uma introdução da dependência emocional. Qual a sua parte de contribuição nisso? Qual é? Né? E depois, leve isso a Deus. Escreva uma carta. Ó Deus, me ajude. Eu sou uma tola no amor. Me ajude. Faça isso. Mas seja sincera com Deus. Porque, como a gente viu em Gênesis 20, versículos 5 e 6, quando a pessoa tem um coração sincero, Deus não deixa ninguém tocar. Deus não deixa chegar lá, como foi com o rei. Eu acho isso muito legal. Depois tem uma nuance que eu quero falar com vocês sobre ela. E esse é o nosso vídeo introdutório. Tchau!